Capítulo 8, parte 2. Acima da entrada das 13 ruas, uma enorme imagem mostrava a Batalha da Lua. Os dois campos a bombardeavam com suas armas nucleares, arrepiando-a com cogumelos, abrindo gigantescas crateras, fissurando seus continentes, vaporizando seus mares, dispersando sua atmosfera no vazio. Os passantes paravam, olhavam um instante e saíam mais depressa. Cada família tinha um amigo ou um parente nas guarnições da Lua ou de Marte. No momento em que Elea e Paikhan entravam na 11ª rua, a chaminé de chegada do parqueamento abriu passagem para uma frota de aparelhos da universidade, que se dirigiram para todas as pistas e todas as entradas. A 11ª rua estava cheia de uma multidão febricitante. Grupos se aglomeravam diante das imagens oficiais que transmitiam as notícias da Lua ou a última declaração do presidente. De tempos em tempos, alguém que ainda não havia ouvido suas declarações enfiava sua chave na placa de som e Locan pronunciava mais uma vez as mesmas palavras tranquilizadoras. Ainda não é a guerra, entre aspas. O que mais que eles querem? Gritou um rapaz magro de torso nu, cabelos curtos. Se vocês aceitam, já é a guerra. Digam que não com os estudantes, não para a guerra. Não, não, não. Seu protesto não ergueu eco nenhum. As pessoas que estavam mais próximas dele se afastaram e se dispersaram isoladas ou de mãos dadas. Tinham consciência de que gritar não ou sim, ou qualquer outra palavra no momento não adiantava mais, fosse para o que fosse. Elea e Paikhan se apressaram em direção à porta do elevador comum, esperando se misturar no meio da multidão a fim de chegar à superfície. Uma vez lá fora, eles combinariam. Agora não tinham tempo para pensar. Os guardas verdes surgiram no fim da rua. Eles fizeram uma fila tripla em toda a largura da rua e avançavam verificando a identidade de cada um. A multidão se inquietava e se irritava. O que é que estão procurando? Um espião? Um emissor? Tem um emissor na 5ª profundidade. Todo um destacamento de emissores, sabotadores. Atenção, escutem e vejam. A imagem de Coban acabava de surgir no meio da rua. Ele se repetia em cada 50 metros, dominando a multidão e as árvores, repetindo os mesmos gestos e pronunciando as mesmas palavras. Escutem e vejam. Sou Coban. Procuro Elea. 3 19 07 91. Eis aqui seu rosto. Um retrato de Elea, tomado algumas horas antes no laboratório, surgiu no lugar de Coban. Elea virou-se para Paikhan e escondeu seu rosto no seu peito. Não tenha medo de nada, disse ele docemente. Acariciou o seu rosto. Escorregou uma mão sobre o seu braço, desfez a extremidade da faixa que passava pelo busto. Desnudou-lhe um ombro e com a parte da faixa assim livre, envolveu-lhe o pescoço, o queixo, a testa e os cabelos. Era um traje que os homens e as mulheres às vezes adotavam, que não faria com que ela fosse notada e que lhe dava poucas possibilidades de ser reconhecida. Procura esta mulher para salvá-la. Se vocês souberem onde ela está, avisem. Mas não a toquem. Escute, Elea. Sei que você está me ouvindo. Assinale-se com sua chave, enfiando em qualquer placa. Assinale, não se mexa. Escutem e vejam. Procuro esta mulher. Elea, 319 0791. Um homem, um sem chave, a reconheceu. Reconheceu seus olhos. Não havia tão azul nos olhos de outra mulher, nem em Gonda 7.
talvez nem em todo o continente. O homem estava apoiado no muro, entre dois troncos tortos, sobre os galhos de onde pendem máquinas distribuidoras de água, de alimentos e de 1000 objetos necessários ou supérfluos que se podem obter com suas chaves. Ele não podia obter nada. Era um pária, um sem chave, não tinha mais conta, só podia viver de mendicância. Estendia a mão e as pessoas que vinham se servir na floresta das máquinas multicores lhe davam um pouco de alimento que ele comia ou guardava num saco pendurado na cintura. Para esconder a vergonhosa nudez do seu dedo sem anel, trazia em volta da falange do dedo médio uma fita preta. Ele viu Eleia esconder o rosto no peito de Paikã e este dissimular-lhe o rosto. Mas quando ela ergueu a cabeça para olhar Paikã, viu seus olhos e reconheceu os olhos azuis da imagem. Os guardas verdes se aproximavam lenta e inexoravelmente. Cada pessoa interrogada enfiava sua chave numa placa, fixada no punho do guarda. A de qualquer pessoa procurada aí ficaria enfiada e fixa, tornando-a prisioneira. Eleia e Paikã se afastaram. O sem-chave os seguiu. Eles nunca haviam tomado elevador comum, frequentado principalmente pelas pessoas menos bem designadas, aqueles que não andavam de mãos dadas e tinham necessidade da companhia dos outros. Sabiam agora que não o tomaram nunca. As portas de correr não deixavam passar senão uma pessoa de cada vez, após introduzir a chave na placa. Não tomariam nem esse elevador ou nenhum outro, nem as avenidas de transporte, nem alimento, nem bebida, nada. Não poderiam obter mais nada. Uma imagem gigantesca de Eleia encheu bruscamente toda a largura da rua. A universidade procura esta mulher, Eleia 3190791. Procura-a para salvá-la. Se você encontrá-la, não a segure e não a toque. Siga-a e assinale-a. Nós a procuramos para salvá-la. Escute, Eleia, sei que você está me ouvindo. Assinale sua presença com sua chave. Estão me olhando, estão me olhando. Não, disse Paikã, não podem reconhecê-la. Vocês a reconhecerão, dizia o aviso, pelos seus olhos, seja qual for o disfarce. Olhe nos olhos desta mulher, nós a procuramos para salvá-la. Abaixe as pálpebras, olhe para o chão. Uma fila tripla de guardas verdes surgiu na encruzilhada da 11ª rua e da transversal e avançou ao encontro das outras. Não havia mais escapatória. Paikã olhou ao seu redor desesperado. Olhem bem os olhos desta mulher. Cada um dos olhos da imagem era grande como uma árvore, e o azul da íris era uma porta aberta no céu da noite. Neles, as lantejoulas de ouro brilhavam como fogos. A imagem girava lentamente para que cada um pudesse vê-la de frente e de perfil. Arrasada por esta presença dividida dela mesma, Eleia abaixava a cabeça, curvava os ombros, crispava sua mão na mão de Paikã, que a dirigia para a porta da avenida, na esperança de aí conseguir se insinuar para a saída. A imagem intocável barrava-lhes a rua. Chegaram bem perto dela. Eleia parou e ergueu a cabeça. Do alto do seu rosto gigantesco, seus olhos imensos olharam-na nos olhos. Vem, disse Paikã carinhosamente. Ele a puxou para si. Ela recomeçou a andar. Um nevoeiro de 1000 cores, tremeluzentes, envolveu-a. Tinham entrado dentro da imagem. Caíram dentro das portas da avenida. Os batentes da saída se abriram bruscamente sob a pressão de uma multidão de estudantes que corriam. Rapazes e moças, todos tinham
o torso nu, extremamente magros. As moças tinham pintado sobre cada seio um grande X vermelho para negar sua feminilidade. Não havia mais nem moças nem rapazes, somente revoltados. Desde o início de sua campanha, que eles jejuavam um dia em cada 2, sendo que no segundo não comiam senão a ração energética. Tinham se tornado duros e ágeis, como flechas. Corriam gritando a palavra pau, que significa não, nas 2 línguas gondas. Paikan e Eleia misturaram-se entre eles, contra a onda, para atingir os batentes, antes que se fechassem. Pau, 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 pau. Os estudantes lhes davam encontrões e os empurravam. Eles tornavam a andar para a frente. Paikan afastando a multidão como um ariete. Os estudantes passavam por eles, empurravam à esquerda e à direita. Pareciam não os ver, alucinados pela fome e pelo grito repetido: pao, 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 pao. Finalmente chegaram à porta. Porém, um grupo a encheu e transbordou, fazendo-os recuar diante deles. Era uma companhia de guardas brancos da polícia do conselho, de braços colados, cotovelo com cotovelo, a mão esquerda ar fria, eficiente, sem emoção. A polícia branca não aparecia a não ser para agir. Seus membros eram escolhidos pelo computador antes da idade da designação. Não recebiam chave, não tinham nem mesmo conta de crédito. Eram educados e treinados num campo especial, abaixo da nona profundidade, abaixo mesmo do complexo das máquinas imóveis. Não se mostravam jamais na superfície, raramente acima das máquinas. Seu universo era o do grande lago selvagem, cujas águas se perdiam nas trevas de uma caverna inexplorável. Sobre suas margens minerais, eles treinavam sem cessar em batalhas impiedosas uns contra os outros. Lutavam, dormiam, comiam. Lutavam, dormiam, comiam. A alimentação que recebiam transformava em atividades de combate sua energia sexual não empregada. Quando o conselho tinha necessidade deles, injetava-lhes uma quantidade mais ou menos grande, onde a necessidade se fazia sentir, como um organismo mobiliza seus fagócitos contra o furúnculo e tudo entrava rapidamente em ordem. Estavam cobertos da cabeça aos pés, inclusive por um colante de madeira branca semelhante ao couro, que deixava livre somente o nariz e os olhos. Ninguém nunca soube qual era o comprimento de seus cabelos. Carregavam 2 armas G, igualmente de cor branca, uma para a mão esquerda e a outra sobre o ventre do lado direito. Eram os únicos a poder atirar com as 2 mãos. O conselho os havia soltado na cidade para liquidar a revolta dos estudantes. Pau, 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 pau. O grupo dos guardas brancos continuavam a sair compacto pelas portas da avenida e avançava em direção aos estudantes, cujas roupas multicores esvoaçavam na rua. Escalavam as árvores, a multidão, pressentindo chegar o choque, escondia-se em todas as saídas possíveis. Bloqueada pelos guardas verdes nas 2 extremidades da rua, ela refluía para a entrada dos elevadores da avenida. Uma nova imagem do presidente surgiu na abóbada horizontal, longa como a rua, acima da multidão, e falou. Uma imagem falante, sem chave, era tão excepcional que todo mundo parou para ouvir, até mesmo os guardas. Escutem e olhem. Eu vos informo
que o conselho decidiu enviar o conselheiro da Amizade Internacional a Lamós e pedimos ao governo emissor para também enviar seu ministro equivalente. Nossa finalidade é de tentar acantonar a guerra nos territórios exteriores e impedir que ela se estenda à terra. A paz ainda pode ser salva. Todos os seres vivos das categorias de 1 a 26 devem se apresentar imediatamente nos seus lugares de mobilização. A imagem apareceu de corpo inteiro e recomeçou o seu discurso. Escutem e olhem. Quero informar-lhes. Pao, 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 pao. Os estudantes haviam formado uma pirâmide. No cimo, uma moça com os seios pintados, ardente de fé, gritava, os braços em cruz. Pao, pao, não escutem, não ide aos vossos lugares de mobilização. Recusem a guerra, seja como for. Dizei não. Obriguem o conselho a declarar a paz. Sigam-nos. Um guarda branco atirou. A moça atingida desapareceu na face da imagem de Eleia. Procuramos esta mulher. Os guardas continuaram atirando. A pirâmide desapareceu em pedaços compostos de rapazes e moças mortos. Paikan quis pegar sua arma, mas ela não estava mais na sua cintura. Ele a havia perdido, sem dúvida, no momento em que acreditava tê-la colocado no lugar ao saltar do aparelho. A massa compacta branca dos guardas ia atingi-los. A multidão fugia. Os estudantes gritavam seu brado de revolta. Paikan deitou Eleia no chão e atirou-se por cima dela. Um guarda branco tropeçou nele ao correr. Paikan pegou no vôo a ponta de um pé e virou-o com um golpe seco. O tornozelo estalou. O guarda caiu sem gritar. Paikan esmagou com seu joelho suas vértebras cervicais e puxou a cabeça para trás com as duas mãos. As vértebras estalaram. Paikan ergueu a mão esquerda, armada inerte, e dobrou bem os dedos enfiados na arma. Um grupo de guardas voou e chocou-se contra a parede, e a parede pulverizada desapareceu numa nuvem. Por trás da brecha aberta, a pista da avenida apareceu. A multidão meteu-se por ela gritando. Paikan e Eleia no meio deles. Paikan carregava a arma do morto. Os guardas brancos indiferentes prosseguiam com calma sua tarefa de exterminação. Abandonaram a avenida no ponto circular do parqueamento. O parqueamento era a única esperança, a única saída. Paikan havia pensado numa outra maneira de arranjar um aparelho, mas era preciso chegar até ele. No centro do ponto circular erguiam-se os 12 troncos de uma árvore vermelha. Unidos pela base, eles se erguiam em corola, segurando-se por seus galhos comuns, como crianças que fazem uma roda. Muito alto, suas folhas vermelhas escondiam a abóboda e se uniam sobre a multidão das patas e das asas dos pássaros ali escondidos. Em volta do seu pé corria um riacho, de onde pequenas tartarugas luminosas erguiam suas cabeças chatas, quase transparentes, para procurar vermes e larvas. Ofegante de sede, Eleia ajoelhou-se à beira do riacho. Pegou a água na concha de suas mãos e nela mergulhou a boca. Cuspiu-a com horror. Ela vem do lago da primeira profundidade, disse Paikan. Você bem sabe. Ela o sabia, mas estava com sede.
Essa maravilhosa água clara era amarga, salgada, pútrida e morna. Era imbebível, mesmo na hora da morte. Paikhan ergueu docemente Eleia e apertou-a contra ele. Ele estava com sede e com fome, estava mais esgotado do que ela, pois não tinha para se manter o soro universal. Dos galhos acima deles pendiam 1000 máquinas que lhe propunham em 1000 cores mutantes. Bebidas, alimentos, jogos, prazeres, tudo o que era de necessidade. Sabia que ele não tinha nem o recurso de quebrar uma ou outra, pois no interior não havia nada. Cada uma fabricava o que tinha que fabricar a partir do nada, com a chave. Vem, disse carinhosamente Paikhan. De mãos dadas, eles se aproximaram da entrada do parqueamento, que estava barrada por 3 filas de guardas verdes. Em cada rua que terminava no ponto circular, uma fila tripla avançava, empurrando diante dela multidões irritadas e cada vez mais densas. Paikhan afundou sua mão na arma, tirou-a da cintura, virou-se para a entrada do parqueamento e ergueu o braço. Não, disse Eleia, eles têm granadas. Cada guarda tinha na cintura uma granada S, transparente, frágil, cheia de um líquido verde. Era suficiente uma só para que toda a multidão ficasse adormecida imediatamente. Eleia trazia em feitio de colar a máscara que já lhe havia servido na universidade e nas profundezas da piscina, mas Paikhan não tinha. Posso ficar 2 minutos sem respirar, disse Paikhan. Ponha a máscara. No momento que eu atirar, corra. Um retrato de Eleia iluminou-se bruscamente no meio da árvore vermelha. A voz de Coban elevou-se. Vocês não poderão deixar a cidade. Todas as saídas estão guardadas. Eleia, onde você estiver, você me ouve. Assinale sua presença com a chave. Paikhan, pense nela e não em você. Comigo é a vida, com você é a morte. Atire! Gritou Eleia. Ele respirou fundo e atirou a meia potência. Os guardas caíram, granadas se quebraram. Uma brisa verde encheu, de um só golpe, o ponto circular até em cima. A multidão dobrou o joelho, foi escorregando e ficou deitada. De cima das folhas das 12 árvores, dezenas de milhares de pássaros caíram, como flocos de todas as cores, velados pela bruma. Paikhan já estava puxando Eleia, correndo para o parqueamento. Corria, saltava corpos estendidos e substituía pouco a pouco o ar que lhe enchia os pulmões. Tropeçou contra um joelho erguido, deu um ai e respirou sem querer. Adormeceu como uma pedra e, ainda no impulso da corrida, caiu de cabeça sobre uma barriga deitada. Eleia o virou, segurou-o por baixo dos braços e começou a puxar. Não conseguirá nunca sozinha, disse uma voz anasalada. Perto dela estava o sem-chave, seu rosto escondido por uma máscara de odeio antigo, remendada e presa de qualquer maneira. Abaixou-se e segurou os pés de Paikhan. Por aqui, falou ele. Conduziu Eleia e seu fardo em direção ao muro, num canto entre 2 troncos retorcidos. Pousou Paikhan e olhou ao redor. Não havia nenhum ser vivo diante da porta. Tirou do seu saco um pedaço de ferro, enfiou-o no buraco do muro, virou e empurrou. O pedaço de muro entre os 2 troncos abriu-se como uma porta. Depressa, depressa! Um aparelho da universidade estava descendo à entrada do parqueamento. Eles ergueram Paikhan e entraram dentro daquele buraco negro.